as complicações que o Zika vírus tem causado, uma tem gerado muita apreensão na população devido à sua gravidade e sintomas. Trata-se da síndrome de Guillain-Barré, doença inflamatória do sistema nervoso central, caracterizada pela desmielinização dos nervos periféricos, que causa fraqueza muscular e paralisia de membros. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre isso, né? Porque muita coisa se fala e muita coisa a gente não sabe. Então vamos conversar com quem entende, que é o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem com o senhor? Bem, tudo bom. Pois não. Dr. Cláudio, muita coisa se fala sobre Zika vírus, muita coisa se fala sobre essa possibilidade da pessoa com Zika adquirir uma síndrome de Guillain-Barré, mas as pessoas às vezes exageram um pouco, né? A gente quer desmistificar isso. É verdade que isso acontece? É verdade que a síndrome também pode ter ligação com Zika vírus, Dr. Cláudio? Bom, a síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome já conhecida há muito tempo e ela se caracteriza, como você falou, por um processo inflamatório que vai gerar, esse processo inflamatório é nervos e vai gerar fundamentalmente uma fraqueza muscular que pode começar nos membros inferiores, evoluindo para os superiores e normalmente tem uma evolução até benigna, mas ela pode ser fatal quando ela altera a musculatura do diafragma, que está relacionado com a respiração. O paciente tem que ir para uma UTI, tem que ser entubado e vai depender, então, de um tratamento um tanto quanto empírico, porque você vai tratar sintomatologia, esperando que haja uma reversão do quadro. Às vezes, essa reversão pode acontecer em poucas semanas, mas a recuperação total do paciente demanda, às vezes, meses, até anos, com fisioterapia e tudo mais. Aí surgiu a questão, né, porque sempre foi muito discutido qual que é a causa da síndrome de Guillain-Barré. E essa causa da síndrome de Guillain-Barré sempre foi atribuída, sem um efeito clássico conhecido, a uma situação pós-infecção por vírus e menos frequentemente por bactérias. Também, em uma certa época, foi atribuído ao uso de alguns medicamentos. Bom, recentemente, por causa aí desse famoso vetor que é o mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas e a febre chikungunya e também o Zika vírus, percebeu-se uma relação, houve publicações recentes, sérias, principalmente no continente europeu, lá na França isso foi publicado com dados bastante convincentes, de que uma certa quantidade de pacientes que haviam adquirido a síndrome de Guillain-Barré, eles também tinham sido confirmados neles a presença do Zika vírus. E estabeleceu-se, portanto, um vínculo entre a infecção pelo Zika vírus e o desencadear da síndrome de Guillain-Barré. Essa é a situação de momento considerada como assim, verdadeira. Parece que isso está assegurado que é desse jeito que de fato acontece. Mas não necessariamente todo mundo que tem Zika vírus vai ter a síndrome de Guillain-Barré. Exato, aí tem duas vertentes. Primeiro, isso que você falou, não necessariamente quem tem o vírus Zika vai ser portador de Guillain-Barré e nem todos que têm o Guillain-Barré foram contaminados pelo Zika vírus. Tá? Esse trabalho ele surgiu num estudo na França, né, com 42 pacientes, em que 98% deles, ou seja, 41 pacientes dos 42, tiveram a infecção do Zika. Então, aí ficou estabelecida mais ou menos essa relação. Mas não quer dizer, como você mesmo citou, primeiro, que quem tem a infecção pelo Zika vai ter o Guillain-Barré. E segundo, que nem todo que apresenta Guillain-Barré é desencadeado pelo Zika vírus. Certo. Mas, de qualquer maneira, tem que se prevenir, mesmo que seja simplesmente, e nem é tão simples assim, o Zika vírus, né? Porque, como foi dito, o Guillain-Barré é uma, entre outras consequências da infecção do Zika vírus, né?
é uma possibilidade que pode ser muito grave, né? O Guillain-Barré, como eu disse, ele pode ter uma evolução, assim, até sem tratamento benigna e tudo evolui muito bem em poucas semanas, mas pode ser muito grave, gerando aí imagine que o paciente pode ter uma paralisia, vamos assim dizer, de todo o corpo. Então, até músculos de uma... Certo. Dr. Cláudio? A gente perdeu a ligação com o Dr. Cláudio, né? Caiu a ligação, que pena. A gente estava conversando aqui com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, falando para a gente, né, sobre as complicações do Zika vírus e também o que leva, né, pode levar à síndrome de Guillain-Barré. Mas como ele disse no início da conversa, isso é um estudo, foi feito na França, né, e que tem essa probabilidade de algumas pessoas que são infectadas pelo Zika vírus terem a síndrome de Guillain-Barré, que pode ser revertida e também pode ser fatal. Uma pena, mas a gente estava conversando aí, né, tão bem com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião. A gente conseguiu retomar a ligação aqui com o neurocirurgião funcional, Dr. Cláudio Fernandes Correia. Dr. Cláudio? Pois não. Só para a gente poder encerrar, né, para a gente poder fechar o nosso assunto falando sobre a síndrome de Guillain-Barré e a relação com o Zika vírus. Mas existe alguma maneira da gente prevenir isso, doutor? Não, uma vez que se ocorrer uma infecção considerando esse vetor, considerando essa possibilidade de desencadeamento da síndrome de Guillain-Barré, e se o paciente foi infectado pelo Zika vírus, não tem nada que possa ser feito para evitar que ele desenvolva a doença. Porque o tratamento dela, como eu te falei, não é um tratamento específico. Existe parecido com uma hemodiálise, que é chamada de plasmaférese ou plasmaferese, que a pessoa faz uma filtração dos anticorpos que estão no sangue desse paciente, e uma outra possibilidade é a injeção de imunoglobulina humana. São as duas opções de tratamento da Guillain-Barré. Então, assim, quem tem um Zika vírus fazer algo disso aqui não vai ser feito, em hipótese alguma, se não tiver manifestação clínica característica da síndrome de Guillain-Barré. Uhum. E também a gente não tem como saber antes se a pessoa vai ter ou não essa síndrome, né? Não tem jeito, é impossível. Certo, mas tem tratamento, como o senhor disse, pode levar dias, meses e até anos, né? Exatamente isso. Ela pode, às vezes, durar de 2 a 4 semanas, mas pode evoluir cronicamente e com o paciente por um tempo até longo. E isso também é variável, não tem como saber quem que é mais suscetível a ter uma resolução rápida da síndrome e quem não terá essa evolução rápida. Isso pode acontecer porque a pessoa com Zika fica mais debilitada, doutor? Não, há uma consideração para isso, no sentido de que, em primeiro lugar, muitas doenças viróticas, os vírus só manifestam a doença quando existe um sistema imunológico um pouco debilitado. Então, crianças que ainda não têm um desenvolvimento grande e adultos, idosos, que apresentam já uma diminuição do sistema imunológico, e também pacientes passando por depressão ou passando por um procedimento cirúrgico que permanece muito tempo numa UTI, é claro que o sistema imunológico dele fica menos refratário a essas infecções. Por exemplo, o vírus da varicela, que pode causar o herpes zoster. A gente está em contato com ele sempre, todo dia, mas quando a resistência do paciente, a parte imunológica cai bastante, aí ele pode desenvolver a infecção nesse hospedeiro que está com o sistema imunológico comprometido. Isso é válido mais ou menos de uma maneira geral. Poderia ser aventado também para uma infecção aí provocada por esse vetor que é o Aedes aegypti, tanto para uma gripe, como para o chikungunya, como para a dengue e também para a infecção pelo Zika. E já que o transmissor, né, da Zika, do Zika vírus, transmissor da dengue, transmissor da chikungunya é o mesmo, não seria normal que a síndrome Guillain-Barré também atingisse não só quem tem Zika, mas quem tem dengue também, por exemplo? Então, aí isso já não foi observado, essa correlação de pacientes portadores de dengue ou portadores de chikungunya e que desenvolveram o Guillain-Barré. Isso já não houve essa coincidência. Então, embora
o vetor seja o mesmo, o mosquito seja o mesmo, o significado de cada um desses vírus que nós falamos aqui agora tem repercussões completamente diferentes dentro do organismo. Não existe a mesma relação para a dengue nem para chikungunya. Entendi. Tem alguma dica, alguma recomendação para os nossos ouvintes, doutor Cláudio? Olha, por incrível que pareça, o principal de tudo, na verdade, vamos falar dos dois aspectos. O primeiro deles é combater o mosquito, né? Isso é fundamental para que essa doença não aconteça. Em segundo lugar, quando existir uma doença que a pessoa começa a perceber uma fraqueza nas pernas, geralmente começa nas pernas e é ascendente, vai aumentando, procurar um neurologista. Esse é o profissional correto para fazer o diagnóstico. A função licórica vai mostrar uma proteína muito aumentada no líquor, então uma dissociação proteína-citológica que faz o diagnóstico. Estudo eletroneuromiográfico, que é um estudo neurofisiológico, também corrobora com o diagnóstico e aí sim estabelecer um tratamento para esse paciente, que é fundamental porque, embora a maioria tenha uma evolução satisfatória, ela pode ser bastante grave, até causa de óbito. Então, isso tem que ser levado a sério. Esse seria o principal sintoma? Sem dúvida alguma. Tá certo. Doutor Cláudio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde de trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito agradecido, foi um prazer. Prazer todo nosso. Obrigada. A gente conversou com o neurocirurgião funcional, Dr. Cláudio Fernandes Correia, falando para a gente sobre as complicações do Zika, né, em especial sobre